O tarifaço de Trump tem efeitos globais e os desafios enfrentados pela indústria automotiva são grandes. Trump já estabeleceu sobretaxas ao aço e ao alumínio usados pelas montadoras e também tarifas a automóveis de outros países vendidos no mercado americano. Sobre esse assunto, eu converso agora com o Davi Bertoncello, diretor executivo da Tupi Mobilidade, empresa que atua no mapeamento e administração de pontos de recarga de carros elétricos. Tudo bem, Davi? Boa tarde. Tudo ótimo. Boa tarde, Fábio. Obrigado por achar um tempinho no feriado para nos visitar aqui mais uma vez, conversar com a gente, ajudar a gente a aprofundar o entendimento sobre esse assunto. Ô, Davi, recentemente o presidente do conselho da Stellantis, né, um grupo italiano que reúne várias montadoras, entre elas a Chrysler, a Jeep e várias outras, falou de riscos a partir desse tarifaço para montadoras ocidentais, no momento que a concorrência chinesa está se intensificando, né? Que impacto você vê para o mercado automotivo esse tarifaço todo? Veja, o mundo, a gente tem visto, é um setor em pleno movimentação, e isso gera tensão. Essa tensão vai desde aqueles players que estão olhando mais para a eletrificação, né, para esse novo mercado, e a China é o grande expoente quando a gente fala de eletrificação, e você tem, por outro lado, as montadoras tradicionais. Então, eu encaro essa declaração quase como uma fala estratégica para colocar talvez a falta de competitividade dessas montadoras tradicionais sob a luz do que vem acontecendo a partir do tarifaço do Trump. Quando a gente pensa no Brasil, especificamente para o nosso setor, esse tarifaço ele não mobilizou, não trouxe nada de diferente, porque os carros chineses eles já eram tarifados em 100% nos Estados Unidos desde o último presidente Biden. Então, de fato, em alguns setores, claro, você tem que olhar com a lupa específica de cada setor. Então, mas especificamente em mobilidade, principalmente quando a gente pensa em mobilidade elétrica, para o Brasil a gente tem visto muito mais oportunidade do que necessariamente problemas a partir desse tarifaço. E aí a gente observa, né, Denis, também, o Davi, desculpa, é que o Davi tem um irmão chamado Denis, que é a cara dele, e eu trabalhei com o Denis, então eu olho para o Davi e enxergo o Denis. Desculpa, Davi. Davi, a gente vê hoje nos movimentos do governo dos Estados Unidos também um combate de Donald Trump à eletrificação dos carros, né? Inclusive, ele sempre criticou, dizendo que a legislação que veio do governo do antecessor Joe Biden era uma legislação, nas palavras dele, que obrigava a eletrificação dos carros. Ele não concordava com isso, ele é a favor da energia suja, como a gente vem vendo, né, a energia fóssil. Isso acaba, vamos dizer assim, o governo Trump ele pode fazer a indústria automobilística americana, em grande medida, ficar estagnada no quesito eletrificação, enquanto a China continua crescendo, enquanto a Europa continua crescendo, e num futuro, quando a indústria americana quiser voltar para a eletrificação, ela vai estar atrás? Você trouxe um ótimo ponto. O tarifaço do Trump talvez tenha como principal ponto, quando a gente fala na discussão de mobilidade elétrica, punir os carros elétricos em solo americano. Veja, a gente está falando de um setor que a cada 3 meses traz lançamentos e novidades, e a Tesla, que é o principal expoente norte-americano da eletrificação, não tem um lançamento real há 5 anos. Então, de fato, talvez toda essa cortina de fumaça sirva muito mais para esconder as questões relacionadas à eficiência de custo, à competitividade, à inovação, muito mais do que necessariamente uma discussão que vai trazer benefícios, nesse caso, para os Estados Unidos. Como você mesmo mencionou, talvez, inclusive, para as próprias montadoras norte-americanas, um bom caminho seja olhar para a eletrificação fora dos Estados Unidos. E, de novo, o Brasil tem uma grande oportunidade a partir disso, né? Vamos lembrar que a China, o Brasil já é o principal mercado fora da China para as montadoras chinesas, mas do tarifaço também surge uma grande oportunidade das montadoras europeias virem para o Brasil e, inclusive, para as norte-americanas que desejam produzir por aqui e exportar pela América Latina.
E como é que está hoje o mercado de elétricos no Brasil e a expansão dessa rede de eletropostos, enfim, uma rede para as pessoas poderem recarregar os seus carros durante a sua mobilidade? Estou com esses dados bem apurados. A mobilidade elétrica cresceu no Brasil no primeiro trimestre 10%, que é quase o dobro do que cresceu o setor como um todo. Os pontos de recargas, a gente chegou a incríveis 15 mil pontos de recarga. E uma discussão que é muito mais importante do que a quantidade de pontos, mas sim o tipo desses pontos. E aí em pontos rápidos, que são os principais, na verdade um ponto rápido é aquele que consegue carregar um carro de 20 minutos a 40 minutos, a gente já tem 2.500 deles em todo o Brasil. 2.500? Isso. E a velocidade de expansão dessa rede, como é que está? Essa rede está crescendo mais rápido do que, inclusive, a frota, né? Então, a gente partiu de um déficit, né? Então, primeiro chegaram os carros elétricos e depois a infraestrutura, mas agora isso já está pareado, mas a infraestrutura está crescendo vertiginosamente. Só em relação aos pontos de recarga rápido, o Brasil cresceu de dezembro passado para cá algo como 60%. 60% de dezembro para cá, quer dizer, a gente está falando de 4 meses. Em 4 meses a gente teve uma expansão de 60% no número de carregadores rápidos e hubs de carregamento. Esses que, na verdade, o que a gente chama de um hub de carregamento é onde você tem mais do que um ponto de recarga elétrico para você... Coloca vários carros ao mesmo tempo. Exato. E Davi, esse ponto, né, essa expansão dessa malha, é um quesito fundamental para o amadurecimento e para o crescimento dos veículos elétricos no Brasil também? Quer dizer, quem compra tem que se sentir seguro de que vai conseguir ir para qualquer lado e recarregar o seu carro. Veja, eu tenho um ponto aqui que é depois que você começa a dirigir um carro elétrico, você percebe que esse medo ele vai se diluindo. Ele talvez seja um medo maior para quem não tem o elétrico do que para quem tem de fato. Porque quando você tem, você percebe que majoritariamente você vai carregar na sua casa. A não ser quem não tem disponibilidade de carregamento em casa por qualquer razão e precisa encontrar os pontos de recargas públicos. Mas aí tem duas questões para a gente pensar. Nos grandes centros, e quando a gente fala, por exemplo, de São Paulo eu já posso comparar a Califórnia com tranquilidade. Você não passa nenhum perrengue em São Paulo com um carro eletrificado plug-in ou um carro 100% elétrico pela disponibilidade de pontos. Mas quando você vai para os interiores, claro, você tem uma menor disponibilidade de pontos de recarga público, mas você também por outro lado, tem uma maior oportunidade de carregar na sua casa. Esses carros fazem hoje de 300 a 500 quilômetros com uma recarga. Isso quer dizer que você realmente só precisa parar para carregar na rua quando você tem essa necessidade. Vou lembrar aqui que a média de deslocamento do brasileiro diária é algo entre 35 e 45 quilômetros. Então, realmente, você consegue carregar muito mais na sua casa, ou quando você não carrega em casa, você tem ali os seus pontos onde você já está acostumado e, evidentemente, quando você tem uma necessidade, como agora, né, em um feriado de percorrer longas distâncias, aí, é claro, você recorre aos aplicativos como o da própria Tupi, em que você consegue achar esse ponto de recarga em tempo real e fazer a sua recarga com pouca fricção. Legal. Davi Bertoncello, diretor executivo da Tupi Mobilidade. Obrigadão, Davi, pela sua presença aqui. Um abraço no Denis e boa Páscoa para vocês. Eu que agradeço, Fábio. Obrigado. Obrigado, valeu.